Pois bem, antes de iniciarmos o vídeo, eu quero poder agradecer, né, as visualizações que a gente está tendo. O canal é pequeno, mas além do Brasil, a gente está sendo assistido, viu, Stephanie? Nos Estados Unidos, Portugal, Argentina, Suíça, Alemanha, Canadá, Japão, Reino Unido, França e Estônia. Eu vou tentar dar uma obrigada aqui para vocês, né, para essa visualizações que vocês estão aí nos dando em os países. Acho que o pessoal está entendendo porque a gente está falando português, com exceção a Portugal. Começando aqui pelo Brasil, obrigado a vocês todos. Aí vem Estados Unidos, thank you US. Vem Portugal, obrigado Portugal. Argentina, muitas graças Argentina. Suíça agora pegou, viu pessoal? Schweiz, Alemanha, Deutschland. No Japão, arigato nihon. Reino Unido, thank you UK. França, merci France. Estônia, Canadá tem duas formas de falar, né? Porque lá em inglês e francês, então thank you Canada, merci Canada. Valeu pessoal, obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderlan de Castro. Léo Pinheiro precisou mudar a versão para incriminar Lula. Pois bem, meus amigos, agora vamos dar continuidade e vamos falar sobre as manifestações que foram a favor do Sérgio Moro e também de toda a bagaça que é a Vaza Jato. A Vaza Jato? Porque foi dado esse pseudônimo de Vaza Jato por questões, digamos aí, desses vazamentos aí, na verdade, algo que o brasileiro precisava realmente entender. Deixa eu começar lá por questão disso aqui, né? Vamos falar sobre esses vazamentos, né? Que a gente chega e aproveita e junta uma coisa com o Sérgio Moro lá no pessoal da manifestação do domingo, né? Que passou. Só o seguinte. Léo Pinheiro, dono da OS, o qual é o dono do bendito daquele triplex, né? Na primeira vez que foi preso, até condenado, né? Não havia indício de comprovar que o apartamento era de Lula. E que tudo aquilo, principalmente a reforma, vinha de propina. Mas quando a pressão psicológica dentro da prisão, induzidos por juízes, promotores, fizeram ele mudar a versão. E a sua delação nem foi protocolada, apenas foi informal. Mas Sérgio Moro deu aval. Por quê? Porque criminava Lula. Uma mentira. E o Brasil todo foi enganado. Vocês foram enganados. Sabe por que foram enganados? Vamos lá, bem sincero. No período das eleições de 2018, qual era a pessoa que despontava, isso já no final de 2017, início de 2018, qual era a pessoa que apontava com maior chance de ganhar as eleições? Lula. Era Lula. E aí você vendo a Operação Lava Jato, muitos, eu até acreditava naquilo, não vou mentir não. No início eu também acreditava. Não, no início eu acreditava. Eu acreditava, tipo, cara, ele fez isso, então beleza. Mas existia aquela coisa em mim, mas será? Então de certa forma eu ficava com o pé atrás. E eu acho que muita gente também ficou com o pé atrás. Não era à toa que até ele preso, Lula preso ainda, era o cara que tinha a liderança nas pesquisas. E talvez se ele tivesse dado entrevista, ele tinha feito o Fernando Haddad ter ganho as eleições. Talvez essa mentira não tivesse prejudicado, ele tinha ganho as eleições. O povo tinha uma credibilidade aí na questão do Lula. E o que acontece, Steph? Que a delação comprovou, que todo mundo falou, foi se encontrar, né? O Sérgio Moro foi se encontrar com o Bolsonaro. Com o Bolsonaro, meus amigos. Isso não é ser parcial, não. Isso não é ter um acordo. Ele foi encontrar. Porque naquele presente momento, o Bolsonaro já despontava uma liderança. Uma possível chance de ganhar as eleições. Então os novos vazamentos divulgados pela Folha de São Paulo mostram que o empreiteiro inicialmente descreveu o triplex como um presente que a OAS deu. Mas foi preciso uma pressão lá para dizer que foi propina. Aí você vê quais eram as provas que utilizaram
para incriminar Lula? Uma foto. Ele tava lá, tiraram a foto do carro. Por que quem tirou, acho que foi o porteiro. Por que não quer tirar a foto do mesmo presidente popular como era ele? Tirou, beleza. Depoimento no porteiro, que mal teve contato com Lula, nem falou. Um documento em branco sem assinatura, meu povo. Onde é que já se viu só aqui nesse país, bem, que você é dono de uma coisa sem você ter assinado, sem passar pelo trâmite de um cartório. Porque eu sou proprietário. Eu tenho um terreninho. Mas tá aí meu nome. Você sabe quantas vezes eu precisei ir pro cartório? Abrir firma, pagar taxinha, receber o danado do documento. Aí é meu. Tô devendo, mas é meu. Não, mas o cara... Documento aqui. Está em branco. Tem assinatura não? Não, mas tá dizendo que é o triplex. Achamos a prova do crime. É aqui, só aqui no país mesmo, no Brasil. E o povo iludido. Eita, Sérgio Moro encontrou a prova cabal que o homem aí tá envolvido em corrupção. Um triplex, meu povo, um triplex. Um triplex que custa menos de 1,5 milhão. O AS com 2 milhões, né? Com aquela negociação lá com a JBS. E disse que se o primo dela tá se matava. E tá solto. É 2 milhões. E o Lula foi preso com menos de 1,3 milhão. Parece que valia na época 1,3 milhão alguma coisa o triplex. Aí o estranhou mais é porque essa coisa aí do Léo Pinheiro, né? O empreiteiro que incriminou o ex-presidente. Agora sim, eu me lembrei. Eu estava preso, mas eu não me lembrava, agora eu me lembrei. Foi propina. Aí foi preciso o DE Intercept conseguiu o Telegram dessa galera para poder aí, ó, a gente começar a entender como é que funciona. Veja aí no noticiário. Vaza Jato. Um dos procuradores da operação reconheceu a veracidade de mensagens divulgadas pelo Intercept Brasil. Numa entrevista ao jornal Correio Brasiliense, o procurador, que pediu anonimato, revelou que era um dos integrantes do grupo no Telegram e que conseguiu recuperar parte das mensagens trocadas. Entre elas está especificamente o diálogo do dia 31 de outubro de 2018, no qual os procuradores criticam Sérgio Moro por se encontrar com o então candidato Jair Bolsonaro. O trecho é esse aqui, olha, dá uma olhadinha. A procuradora Isabel Groba diz: é o fim ir se encontrar com Bolsonaro e semana que vem ir interrogar o Lula. Jerusa Viesili responde: concordo com tudo, Isabel. Laura Tesler também. Pelo amor de Deus, alguém fala para o Moro não ir encontrar Bolsonaro. Em outro trecho trazido pelo Intercept, procuradores criticam duramente Sérgio Moro pelo que consideraram uma agenda pessoal e política do juiz. Para eles, Moro infringia sistematicamente os limites da magistratura para alcançar o que queria. Esse é o trecho da conversa, dá uma olhada. Duas frases resumem bem. O procurador Ângelo diz: cara, eu não confio no Moro, não. Em breve vamos receber cota de delegado mandando acrescentar fatos à denúncia e se não cumprimos, o próprio juiz resolve. Risos. A procuradora Monique Schecker diz, resumindo: Moro viola sempre o sistema acusatório e é tolerado por seus resultados. O jornal Folha de São Paulo também trouxe reportagem no fim de semana sobre a Vaza Jato. Conversas de 2017 revelam que os integrantes da Lava Jato só teriam ficado satisfeitos com a delação de Léo Pinheiro, ex-presidente da construtora OAS, depois que ele incriminou Lula no caso do apartamento triplex, pelo qual o ex-presidente veio a ser preso em abril de 2018. Ainda de acordo com a Folha, integrantes do STF começam a manifestar receio de que, com o avanço de revelações sobre bastidores de delações, colaboradores digam à justiça que foram obrigados a assumir crimes que não cometeram. Você entendeu agora? O depoimento de Léo Pinheiro só se tornou válido quando era para incriminar Lula, meu amigo. Era isso. Se Lula tem crimes, assim como eu também acredito que Fernando Henrique tenha, como Sarney tenha, ainda como Collor ainda tem, que o cara ainda está fazendo a deles, mas que fosse julgado de uma forma correta da lei,
a parcialidade, né, deixasse de lado e o juiz incorporasse aquilo que mais a lei pede, a imparcialidade, que analise apenas o mérito e que não oriente nenhuma das partes, acusação e defesa. Você está entendendo como é que é? Aí a primeira versão do Léo Pinheiro sobre o sítio já é bem contrário ao que apuramos aqui, disse um procuradores. Paulo Roberto Galvão, no início de março, estamos abertos a ouvir a proposta da empresa, mas não nos comprometemos com nada. Entendeu? Olha, você viu aí. No entanto, as negociações demoraram a evoluir. E na última reunião dissemos que eles precisariam melhorar consideravelmente os anexos, disse o procurador Roberto Pozambon aos colegas em julho. Pois é. A OS, Léo Pinheiro, uma caralhada de gente. Tem que dizer assim, cara, vocês vão falar na delação de vocês que o Lula é ladrão, que o Lula é bandido, que o Lula é corrupto. E o Sérgio Moro enganou vocês tudinho. Enganou. Como pode um negócio desse? Esse país é muito fácil de ser enganado. E sabe o que me deixa assim mais... Sabe o que me deixa assim mais estarrecido? É que a manifestação foi uma verdadeira balbúrdia. O MBL inventou de ir. E só não levou um sacode grande, porque enfim chamaram a polícia. Note que os apoiadores de Bolsonaro é um câncer, é um perigo, é uma doença. É a direita se atacando. Pelo menos 14 movimentos marcam presença no ato que contou com o discurso de Latino e Regina Duarte. Será que eu preciso ficar mais preocupado com o que está acontecendo com o nosso país? Aí uma confusão entre integrantes do Movimento Brasil Livre, que é o danado do MBL, com representantes do grupo Direito de São Paulo, né, marcaram colar perto do MASP, né, na Avenida Paulista, de São Paulo. A briga começou quando integrantes da direita do SP de São Paulo se aproximaram do palanque do MBL e começaram a chegar os representantes de movimento usando amplificadores de voz. Aí foi aquele nome que vocês conhecem. Petralha, esquerdopata. Só que Reinaldo Azevedo disse que o direitopata ele é tão maléfico quanto o esquerdopata. Você entendeu aqui os dois polos? Direitopata. O direitopata e o esquerdopata. E o cidadão comum aqui, que é a gente, aqui no meio dessa porcaria, no meio dos dois. Aí o deputado estadual Arthur Duval, né, conhecido no canal Mamãe Falei, né, desceu do palanque e foi em direção aos representantes da direita de São Paulo, que sacode, vamos pra briga. Os caras vieram até aqui para xingar o MBL, mas já acabou o assunto encerrado. Minimizou o deputado, mas o sacode. Um deputado. Vixe, é valente. Não. Aí você vê aí que o movimento foi fraco. Em 80 cidades, tirando São Paulo, Rio de Janeiro, que teve uma quantidade de gente, e Curitiba, que era a cidade de Sérgio Moro, nem o movimento deu. Tá sem moral, porra. Não, mas essa aí é a coisa maléfica que Bolsonaro, Sérgio Moro, plantou nos brasileiros. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Venezuela e Cuba começaram assim. Vocês muito falavam que o PT ia fazer o Brasil virar uma Venezuela. É Bolsonaro que vai fazer o Brasil virar uma Venezuela. É atiçando o povo. É um extremismo. É querendo armar sua pequena milícia, que é digital, mas passar a atuar na rua com poder de polícia. É querer fechar Congresso, é querer fechar o Supremo. É assim que começa uma ditadura. E uma pior das ditaduras é a ditadura dada pelo voto. Que quando é tomada a força, como aconteceu com os militares, a população ainda se revolta por um todo. Quando é no voto, num voto que Bolsonaro se diz
eleito pela maioria, ele foi eleito apenas por 38% num todo de 100% de eleitores do Brasil. Teve gente que votou em Haddad e teve gente que nem foi nem para as urnas. E apenas 38,9% foi a representação de voto dessa criatura. Ele não tem essa representatividade toda que tem o Congresso, que tem deputados e senadores eleitos por diversos tipos de pessoas. Não, mas ele é atiça. Ele quer acabar com as instituições, ele quer ver o caos. Me parece o discurso de Maduro. Poste no canal aí, de espanhol, pra você ver. A loucura que aquele maluco faz é parecido com o Bolsonaro. É um movimento de plebiscito nas ruas, vamos chamar o povo. Mesmo com a ditadura que tem Venezuela, tem nego lá que não quer abandonar Maduro. É a mesma coisa aqui que não tem nego que quer abandonar Bolsonaro. Um perigo. É um perigo isso. Nós vamos para uma guerra civil, mas causada por esse louco. Eu não tô nem aí, eu não vou nem participar não. Mas é preciso sermos críticos. Houve algo na Operação Lava Jato que manchou a sua reputação, porque a parcialidade do juiz Sérgio Moro afetou. E preocupação de colegas, juízes e procuradores. O Brasil, meus amigos, tá pensando que tá uma maravilha? Não. Ah, mas o acordo, Suderlan, o acordo Mercosul e União Europeia, meu amigo, você já leu o acordo? Carro não entra não. É uma cláusula lá. Então, quem tinha um sonho de comprar um carro importado barato, esqueça. Tem um trâmite de 3 anos, Bolsonaro até reconheceu. Caso um dos acordos não for cumprido, o acordo acaba. E fora, que eu já falei em outro vídeo, muitas empresas que irão sucumbir, pequenas, micros e médios. A empresa brasileira está preparada para esse impacto? Enfrentar a empresa europeia? Ciro Gomes perguntou. Tá? Beleza. Se não tá, tudo bem. Mas será que o povo agora precisa apanhar até quando para poder enxergar que cada dia mais que se passa você é enganado? Ou você é enganado pela direita ou você é enganado pela esquerda. Ou é Bolsonaro te tapeando com papinho de vender bijuteria de nióbio lá no Japão, ou Sérgio Moro dizendo eu sempre agi conforme a lei. A escolha está com você. Porque a popularidade de Bolsonaro só é de 32%. E o número de desempregado é 15 milhões. E a reforma da Previdência não te vai tirar ninguém do desemprego não, já foi confirmado. Vai ser preciso fazer por causa que a necessidade é maior. Mas não vai trazer bons frutos não. É preciso outras reformas vir junto com ela. Vamos deixar de ser iludidos. Não dá mais. A gente vai prestar atenção durante a semana o que é que vai acontecer. Sobre tudo isso que está acontecendo em relação ao Brasil, em relação ao Sérgio Moro. Entendeu? Nós já estamos agora no 7º mês. Daqui a 5 meses o ano termina. E aí? Quantas pessoas mais precisarão sofrer por falta de emprego, por falta de governança, por falta de alguém que possa resolver seriamente os problemas do Brasil? E não viver campanha, que a eleição é só daqui a 3 anos e meio, Bolsonaro já está cantando campanha. No mais, eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um abraço, até mais.